Educa TV apresenta Caiu na Rede. Olá, está começando mais um Caiu na Rede, o programa que vai em busca das atividades e experiências das escolas municipais de ensino de Campinas. E agora você já sabe, eu te convido a cair na rede. E para começar, que tal conhecer uma oficina sobre os saberes do solo brasileiro, que aconteceu lá na Escola Zeferino Vaz, mais conhecida como CAIC. A Escola CAIC desenvolveu várias atividades que remetem ao chão do Brasil. O aluno Nicolas conversou com a nossa equipe e mostrou uma das atividades. A gente está aprendendo coisas competitivas, mas mesmo brincando, tipo, a gente está aprendendo coisas legais, fazendo competições. A Janaína tá pegando muito no nosso pé para aprender mais sobre isso, para a gente chegar assim, né? E conseguir fazer tudo certo, tudo com capricho, com qualidade. E as pessoas que estão aqui vieram para fazer com qualidade. A imagem do folclore do meu grupo é Yara, Grupo da Água. Então, Yara, a gente está conversando com a professora Janaína. A gente aprendeu outros e a Yara a gente está começando a aprender agora. Mas descobrimos que a Yara ela é a do canto, ela canta para chamar os homens, para ir para a água e encanta os homens com o seu canto. Você está preparado para esse circuito que vai acontecer aqui? Qual a sua expectativa aqui? Você acha que seu time vai bem? Estou preparada, acho que o meu time vai ganhar, né? Espero que o meu time ganhe, para somar mais pontos e a gente sair vencedor. Então, aqui a gente vai ter o Exploradores do Solo. Que Exploradores do Solo seria mais o solo do lugar que a gente está fazendo esse circuito. Então, a gente teria que colocar as mãos, explorar e ver qual que chegaria mais perto. Então, o que chegaria mais perto seria esse. Aí, depois, nós temos os Detetives da Natureza. Detetives da Natureza, a gente vai ter os insetos, né, que exploram muito, que a maioria das vezes tem um lugar fixo, quer dizer, a maioria das vezes não tem um lugar fixo e ficam como se fossem nômades. Aí o terceiro é Construtores da Vida, que seria a raiz, porque ela meio que constrói a vida das árvores. E o quarto seria a Corrida de Minhocas, que aqui a gente fez um circuito para representar como se fosse a gente correndo, como se fossem umas minhocas. Aí, o quinto seria os Guardiões da Terra, que seriam o chão e o solo. Aí aqui, poderíamos ter garrafas. Se nós jogássemos na horta, a horta seria prejudicada, mas se jogássemos frutas, a horta seria ajudada. De preferência, frutas cruas. Não pode ser cozida, senão a fruta estraga. Agora temos o minhocário. A gente vai passar por aqui e a gente vai encostar ali como se a gente estivesse encostando em minhocas mesmo. Aí depois daqui a gente passa nesse circuito. Então, aqui, esse é o da horta. A gente vai ter que pegar uma plantinha, passar esse circuito aqui da frente, depois correr para a horta para plantar esse alface o mais rápido possível para a gente conseguir somar vários pontos. A aluna Laura de Souza mostrou qual a experiência que ela tem com o solo. Hoje a gente veio aprender sobre o Chão Brasil. Aí a gente estava aprendendo sobre o solo, sobre a cultura ar, sobre todas essas coisas. Aí está aprendendo sobre o folclore. Aí a gente veio fazer hoje essas coisas aqui sobre o Chão Brasil. Eu tenho contato, tipo, quando eu vou no parque eu vejo terra, quando eu vou na praia eu vejo as conchas, vejo tudo isso. Tudo. Mexer nas coisas, fazer o minhocário. O Vinícius observou as folhas e frutas caídas no chão. Algumas são mais verdinhas, como você falou, outras são mais verdes, outras estão secas já, que faz tempo que estão lá. E também tem uns frutinha que cai, né? Fruta que cai, tem umas que caiu recentemente, então tá de boa. Não tá comestível, obviamente. E tem outras que estão já estragadas. A turma da Letícia fez maquetes para representar o solo e o relevo. Acho que a maioria foi material reciclável. Palito de churrasco, palito de picolé, palito de picolé,
Daí a gente usou garrafa PET, a gente usou papelão, a gente usou isopor, papel. É isso. O Vitor falou sobre os relevos da escola e sobre como ele construiu a sua maquete. Aqui na parte do pátio é mais plano, lá pro campo vai fazendo esse relevo, né? Primeiro a gente fez o erosão, depois as outras duas. A erosão foi mais difícil, mas as outras a gente foi fazendo mais rápido. Agora a gente está terminando o mapa da escola. Os alunos ainda fizeram maquetes para representar o solo do Brasil. Muito bacana os alunos vivenciarem na prática as diferenças do solo brasileiro e do território onde eles estão inseridos. A atividade ficará marcada para sempre na vida deles. Que atividade dinâmica! Agora vamos conhecer a Semana Literária que aconteceu lá na EMF João Alves dos Santos. Após a Semana Literária, a gente voltou aqui na Escola João Alves agora para encontrar uma turminha do 2º ano que está mergulhando nos livros, na literatura, pedagogicamente, mas também no universo da imaginação, histórias. Só que hoje é um dia diferente, vem surpresa por aí. Vem comigo! Os alunos dos 2º anos se reuniram na biblioteca para uma conversa sobre o conteúdo afro-referenciado que estão estudando. Algumas obras vêm contribuindo para incentivar a rotina de leitura e ampliar as discussões sobre o tema antirracista. Mas a professora Carol preparou uma grande surpresa para a turma. Um encontro especial com a presença da própria escritora. Tânia e a filha Raquel, coautora de uma das publicações, foram recebidas com muito carinho, com flores, cartinhas e muita expectativa para esse momento de troca literária. As crianças achavam que iam conhecer as autoras por vídeo, mas a história ganhou um capítulo ainda mais especial. Momento, inclusive, dela apresentar o livro Espelho, Espelho Meu, interagindo com as crianças em uma leitura coletiva. Espelho meu, onde é que a minha cor vai se esconder? Os alunos também puderam fazer perguntas às autoras. Por que inventaram os sábios, os povos africanos, todos os povos africanos e a cultura do povo africano? Como que as roupas africanas foram feitas? Como a Tânia fez um livro? Eu escrevo muito na relação com a minha filha, na construção da nossa identidade, sobre os nossos cabelos, buscando a nossa ancestralidade, olhando de onde a gente vem. Isso para mim é muito importante. Conversar sobre a nossa pele, sobre o lugar em que a gente ocupa na sociedade, sobre o quanto é importante afirmar quem nós somos, afirmar a nossa identidade. E aí, nessa relação com ela, eu vou escrevendo coisas que nos toca, que nos atravessa, que nos afeta. Foi a partir da curiosidade das crianças sobre diferentes tipos de cabelo que a professora Carol trouxe novas histórias para a sala. Uma delas, o livro Entre Cachos e Laços. O trabalho todo começou porque eu estava de tranças. E eu trabalho muito com eles a questão da identidade. E quando eu fui tirar as tranças, a surpresa deles em ver o meu cabelo natural trouxe também as histórias da Tânia junto comigo. Então, contando essas histórias para eles sobre os cabelos, a gente começou a trabalhar outras coisas. Então, nós trabalhamos não só a identidade, como os cabelos, como a escrita, como a leitura. A partir do momento que eu trago os livros da Tânia para conversar com eles sobre a identidade, sobre essa construção, sobre o reconhecimento, é essa leitura como apoio nessa construção, né? No processo de alfabetização, a gente usa muito isso, né? Então, para cada fase da alfabetização, a gente traz um apoio diferente. E nesse momento, o livro da Tânia veio para ampliar esse olhar para a construção da identidade deles. O que você está aprendendo com os livros?
muitas coisas novas e aprender a ler e escrever. Livro que você já leu e conta um pouquinho o que você mais gostou. É do cabelo de Tonhonhon. Eu gosto porque eu gosto de cabelos cacheados. São 4 livros que as crianças tiveram contato, mas o que elas leram da Tânia foram Entre Cachos e Laços e Cabelos de Tonhonhon. A gente vai aproveitar que ela está aqui então para falar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou distribuir aqui para que as crianças deem mais uma olhadinha, né? Tem tanto os livros da Tânia como o da Raquel também. E aí eu convido você, Tânia, a aproveitar que você está aqui, né? Que também é professora da rede e falar um pouquinho o que é esse momento para você. Então, eu fico muito feliz de poder escrever. Então, eu sempre digo, escrevo na relação com a minha filha, mas não fica só na relação com a minha filha, acaba reverberando para outros espaços, saber que tem escolas, professoras que têm trabalhado com a minha escrita literária, isso me deixa muito feliz, né? De ver a potência da minha escrita. Então eu sempre digo que eu sou uma poeta de versos simples, mas que consegue alcançar muitos espaços. É a possibilidade de mostrar para as crianças que todas as pessoas, todas elas, podem e devem escrever. A possibilidade da gente contar as nossas próprias histórias, tirar da nossa imaginação, colocar no papel aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Eu acho a parte mais interessante que era fala da princesa e do príncipe. E você gosta de leitura? O que é um livro para você? É interessante? É. Por quê? Porque ensina a gente a ler. Gostou das histórias que ela contou? O que você achou? Eu gostei do Espelho, Espelho Meu e dos Monstros da Rima. Por quê? Porque é legal. Tem várias imagens e tem vários personagens legais. Estar aqui fazendo isso e falando das autoras é especial para a gente, de verdade, porque traz também para eles a vontade de escrever, não só de ler, né? Mas a vontade da escrita, porque a leitura e a escrita precisam andar juntas. Então, nesse momento, o que a gente pretende é continuar esse processo. Talvez escrever com eles sobre o dia de hoje, talvez fazer com que eles compreendam que são leitores e escritores. Então as professoras, elas têm esse trabalho bem vivo em relação à contação de história, leitura dentro das salas de aula, é uma coisa que a gente valoriza bastante. E um momento muito prazeroso, né? Além de muito aprendizado. A leitura, ela é capaz de levar os alunos para mundos inimagináveis, inclusive. Então, são momentos bem importantes para eles. Quantos trabalhos ricos! Eu estou admirada. E você gostou? Conta pra gente! Pegue a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code que está aparecendo aí no canto da sua tela e nos mande uma mensagem. E a gente vai para um intervalo rapidinho, já já a gente volta. Estamos apresentando Caiu na Rede. Prepare-se para o jogo. Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã, na tela da Educa TV. Estamos apresentando Caiu na Rede. E o Caiu na Rede está de volta. E agora vamos conhecer o trabalho desenvolvido com o tema Valorização das Mulheres, que aconteceu na EMF Edson Luiz Lima Souto. Vamos ver? Olha, daqui do fundo do pátio a gente tem uma dimensão do palco. Tudo fica ainda mais bonito e potente. Mas não é show, é educação.
cada nota aqui tem um significado bastante importante. Eu estou com a professora Josiane, que vai explicar. Não é show? Exatamente, é uma aula e é um projeto que faz parte do nosso projeto Mulheridades, que a gente reconhece, valoriza as trajetórias dessas mulheres da EJA tão importantes, né? E é nessas aulas a gente faz cinedebates, a gente faz rodas de conversa, palestras e show, né? Para mostrar a importância dessas mulheres, para elas mostrarem a sua vivência, né? E como que essas vivências atravessam as suas vidas, né? De mulheres marcadas pelas questões de raça, pelas condições sociais, né? E que de repente voltam para a escola e encontram esse lugar aberto ao diálogo, à reflexão. E é uma nova forma de aprender também, né? Porque a gente tem um ensino tradicional, mas aqui a gente mistura a cultura também e desperta essa reflexão. Isso, porque na verdade quando a educação escuta essas mulheres, reconhece e valoriza, né, toda essa trajetória delas, a gente forma esses estudantes de forma crítica, mas também a gente transforma a realidade deles para além da sala de aula. Agora, por exemplo, o grupo, né, o Sambaqui está trazendo a trajetória de mulheres no samba, né, que são potências também, né? Então, não foi escolhida toda. Isso. A gente estudou algumas dessas mulheres que o Sambaqui está trazendo e a gente percebeu que a trajetória, o percurso de vida dessas artistas também se conectam com as das nossas alunas, né? Que são marcadas pela pobreza, a luta acaba servindo de inspiração. Exatamente, exatamente. A gente cantou aqui Ivone Lara, que foi uma sambista, que quebrou preconceitos do samba e foi uma enfermeira também e viveu no morro. Então, há uma conexão. Isso, essas alunas, elas estudaram essas artistas, como a Dona Ivone Lara, a Beth Carvalho, a Elza Soares, e perceberam que as suas vidas se cruzam em algum momento, né, as trajetórias. Agora, Josiane, conta aqui pra mim, eu quero saber, na hora da prova, é no samba no pé ou na caneta? É no samba no pé e na caneta. Então, a gente vai mostrar como é que é. Olha, eu vou aproveitar que a roda de samba está só no intervalo para entender um pouco mais, né, dessa trajetória do Sambaqui com a educação. Ô Maê, a gente aprende se divertindo, né? É isso, menina, é isso. Porque no samba está presente a nossa ancestralidade, a nossa história, a história das mulheres, que é uma história de luta, que é uma história de conquistar o seu espaço, de conquistar os seus direitos e, acima de tudo, de sobreviver diante de uma sociedade tão machista e tão violenta com as mulheres. Então, acima de tudo, a gente vem aqui marcar presença porque a gente precisa sobreviver. Né? Agora o repertório, né, ele é muito rico, traz mulheres protagonistas, né, e da nossa atualidade. Acaba inspirando os alunos? Sim, sim. Aprender com música é sempre uma coisa muito boa. E ainda mais com músicas presentes, com esse ritmo presente na vida de todos nós, que é o samba. Né? Agora, Maê, o que a gente mais aprende quando a gente ouve todo esse repertório? A gente aprende a respeitar e a enxergar a mulher de fato como ela merece ser vista? Sim, sem dúvida, porque as letras trazem já essa força, trazem essa potência, através das divas do samba, né? De Elza Soares, de Dona Ivone Lara, que são mulheres pretas, brasileiras e que tiveram, assim, essa luta, né? Já começou com elas lá atrás. Então a gente aprende com a história, a gente aprende com o ritmo, né? Com a melodia, com a harmonia, com a percussão que bate fundo na gente também, né? Então é um aprendizado total, assim, para quem ouve, para quem tem uma leitura mais visual também, né? Então é sempre uma aprendizagem, sem dúvida. Nessa roda que mistura música e educação, todo mundo pode entrar, viu? A Edivânia, essa aluna aqui que está comigo, faz 15 dias que está na escola. Edivânia, você esperava ter essa aula tão especial como a de hoje? Eu esperava, porque o acolhimento aqui é muito bom.
começa já da entrada. Você é tão bem recebida na hora de fazer sua matrícula e a atenção, o carinho, o apoio que ele te dá e o suporte, que você fica encantada. É impossível você não se apaixonar e não querer terminar os seus estudos. Os professores são de excelência. Eles estão aqui dispostos a ensinar, a educar. Ele traz segurança para nós, sabe? E nos ensina com tanto amor que a gente até tem a impressão que ele não é nossos professores. De tanto carinho, de tanta simplicidade, é um acolhimento maravilhoso. Para a gente que tem uma certa idade, que não teve oportunidade de estudar lá no passado, porque a gente veio do interior e teve que trabalhar cedo, e chegando agora, nossa, foi maravilhoso. Agora, Edivânia, é a segunda vez que você está tentando terminar os estudos, né? Você vai parar? Jamais. O negócio é continuar, né? Parar jamais. Mas é avançar e terminar e fazer uma faculdade, se Deus quiser. Ó, eu tô com a dona Maria das Graças aqui, ela já deu muita aula e veio aprender mais com a música. Isso, eu adoro samba. E o que a senhora tá achando? Porque é uma aula bastante especial, né? Maravilhosa, todas as músicas. E dá para refletir sobre nós, mulheres? Muito, muito mesmo. E não achar que é alegria, é muita luta, desafios todo dia. E vamos continuar falando de valorização das mulheres. Mas agora, na MF, presidente Floriano Peixoto com um projeto super bacana que resultou num jantar super especial. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Natália Henrique e olha, hoje a nossa equipe se deu super bem. Pode até parecer, mas a gente não tá na cozinha de um restaurante, e sim na cozinha da escola Presidente Floriano Peixoto, porque por aqui tá rolando um jantar super especial dedicado à valorização das mulheres. E olha, vocês podem observar que por aqui as sobremesas já estão dispostas. É um bolo de cenoura com calda de chocolate confeitado, mas claro que a sobremesa vem só depois do jantar. E o cardápio a gente vai saber daqui a pouquinho. Acompanhe! E olha, quem vai contar pra gente qual é o cardápio especial dessa noite é a cozinheira Verônica. Verônica, boa noite. Gostaria que você contasse, então revelasse pra gente o cardápio dessa noite tão especial. Tão especial igual nós mulheres, né? É um feijão preto, arroz, o bife a molho madeira, a purê de mandioquinha e a salada de batata com ovo, sobremesa goiaba e mais o bolo com calda de chocolate e confete. Bom, e a gente estava atrás, é claro, de alguém que já tivesse jantado para não atrapalhar a refeição de ninguém. É o caso da Dona Neuza, né, Dona Neuza? Que vai contar pra gente, afinal de contas, como é que foi esse jantar? Maravilhoso, muito bom, não tem palavras, porque foi maravilhoso o jantar, todo dia é maravilhoso. Hoje foi mais especial ainda. Através da escola, hoje eu sei os meus direitos, os direitos das mulheres. E eu venho aprendendo muito sobre isso. E as mulheres têm que ir mais além, não desistir de certas situações que a gente passa, a gente toma uma decisão, a gente não pode desistir. E uma das professoras responsáveis por esse trabalho de valorização da mulher é a professora Fabiana, que está aqui ao meu lado. Obrigada, professora, por topar conversar com a Educa TV. Conta pra gente, portanto, como foi desenvolvido esse trabalho com os alunos e as alunas, por favor. Vamos lá. Esse trabalho já é um trabalho de anos que a gente desenvolve aqui na nossa escola, por a gente considerar que o tema empoderamento feminino, equidade e violência contra a mulher é um tema necessário. Então, há anos a gente já desenvolve esse tema e esse ano não foi diferente. Começamos no mês de março e será desenvolvido no decorrer do ano
tá? Hoje é uma noite especial, que é uma noite de festa, que é como se fosse uma culminância, né, do mês de março. E essa festa a gente vai retratar um pouco do forró, que foi algo que foi estudado por eles nas aulas de arte. Toda menina que enjoa da boneca, não te que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem pintado não quer mais que gente igual. Ela só pensa em namorar. 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 E manhã seja. E olha só que privilégio, conseguimos pegar um pouquinho aqui a vocalista da banda Flor de Corredeira, Mariana, para conversar um pouquinho com a gente. Muito obrigada. Queria que você conversasse um pouquinho com a gente a respeito da importância dessa data, do dia de hoje para vocês. Bom, a gente ficou muito lisonjeado, né, agradecido de ser convidado para um evento como esse, porque reflete realmente o que o grupo pensa, né, da importância de se refletir sobre a questão da mulher. Não é só o mês de março ou 8 de março que deve ser dedicado a isso, né, mas todo ano e a todo momento a gente sabe disso, mas é importante usar esse momento para reflexão, para causas, combate ao machismo, à misoginia, né. Estou acompanhada da professora que teve a ideia de trazer o forró para essa noite festiva. Professora Laís, conta pra gente como isso tudo surgiu. Então, eu já conhecia a banda, né, Flor de Corredeira, gostava muito do repertório, eles trazem um repertório feminino com uma cantora mulher, né, e daí eu tive essa ideia desse jantar. O jantar já existia em outros anos, é o primeiro ano que eu dou aula para a EJA, né? Então esse jantar sempre teve e eu não dava aula aqui. Daí esse ano eu dei a ideia de trazer a banda e daí eu falei, por que não fazer uma aula de forró também? E daí é um grande desafio, né? Trazer o forró para a EJA, né? Fazer eles levantarem, dançarem. E foi muito legal a aula, todos participaram. Eu trouxe um repertório de mulheres cantoras do forró, de mulheres desde a década de 50, né? Marinalva, Marinês, né? E depois foi trazendo as artistas contemporâneas também, né? Thaís Nogueira. E a aula foi super, assim, participativa. Eu achei que foi uma aula bem participativa, eles gostaram muito, já estão perguntando quando que vai ser a próxima, né? E a relação da aula com essa questão da mulher, além das letras, ela é muito importante, porque tem toda uma questão de respeito, né? Que a gente dança junto, tem essa questão do respeito com o corpo da mulher, né? De você estar ali junto com a mulher, mas estar tendo esse respeito com o corpo dela, né? Que para mim foi primordial. E em todo momento, assim, eu vi esse respeito dos alunos para com as alunas e também, né, assim, vice-versa. Muito obrigada, professora, pela sua entrevista. E continue acompanhando com a gente os detalhes dessa noite festiva. E olha, pessoal, essa noite toda envolveu trabalhos de diversas disciplinas. A gente vai conversar agora com o orientador pedagógico Júnior para ele contar pra gente quais foram os desafios desse trabalho interdisciplinar. Olha, aqui na escola esse trabalho é desenvolvido já há longos anos, né? Então, semanalmente, os professores da EJA se encontram aqui, se reúnem 1 hora por semana para tratar especificamente dos projetos da EJA. Então, eles articulam projeto por projeto as temáticas da equidade, nesse caso, né, sobre exploração, violência contra a mulher, as questões de meio ambiente, de educação antirracista, no Entre Pares que é fortalecido esse trabalho da EJA. Bom, e o que você está achando dessa noite? Conta pra gente. Olha, essa é uma noite muito aguardada pelos alunos, pela comunidade escolar, porque é isso, é diversão, é um momento de culminância, homens e mulheres se divertir
divertindo, brincando, né? Entendendo o objetivo dessa noite, que é entender um pouquinho sobre o empoderamento feminino. Muito obrigada, Júnior, pela sua entrevista, viu? Até uma próxima oportunidade. Até a próxima nada, vamos dançar. Vamos lá. E tem jeito melhor para encerrar a noite? Então, até a próxima, pessoal! A valorização das mulheres é uma atitude que deve ser diária. E agora vamos para um rápido intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Caiu na Rede. Viaje no tempo com filmes que marcaram gerações. E mais, fique por dentro de curiosidades dos bastidores. Toda sexta-feira, às 15h. Estamos apresentando Caiu na Rede. E o Caiu na Rede está de volta. E que tal falar de música? Para isso, a gente vai até a Escola de Educação Infantil Dom Edward Robson Cavalcante e ver um projeto de musicalização que acontece toda sexta-feira. Quem aí gosta de música? Eu aposto que todo mundo, né? Eu, pelo menos, adoro. Prazer, Viviane Marim, nós estamos aqui no Centro de Educação Infantil Edward Robson Cavalcante para acompanhar uma aula de musicalização e perceber como que isso daí impacta no dia a dia e na aprendizagem das crianças. Vem comigo! E mais do que cantar e se divertir, a gente quer entender como que a música contribui para o desenvolvimento infantil e também na aprendizagem. Olha lá, já estou ouvindo música, uma coisinha bem legal aqui, vamos ver. E aí, vocês estão curtindo essa aula especial de música? Sim! O que vocês mais gostam daqui hoje? A gente gosta de cantar. Tem alguma música que vocês conhecem que cantou direitinho? Eu conheço, é da Frozen. Como que é? Let it go, estou aqui pra não voltar. Aqui estou eu, em todo lugar, tempestade vem. Parabéns! E vocês gostam da aula de música então? Sim! É divertido? É. Eu estou aqui com todos os responsáveis por esse projeto para contar um pouquinho, né, de que forma o Ricardo começa então para falar um pouquinho com a gente, de que forma vocês trouxeram esse projeto para a escola e pensaram desenvolver aqui com o pessoal. Então, como que tudo começou? Pessoal, foi assim. No primeiro encontro com as famílias, os professores precisam apresentar uma proposta pedagógica para aumentar o laço social com as famílias. E daí, nesse primeiro dia de contato com as famílias, a gente teve a ideia do quê? De fazer uma roda de música. E a gente fez assim, essa roda de música só para os agrupamentos 1, que seriam só para as crianças menores, crianças do berçário, né? E daí, os nossos encontros, eles foram cada vez mais tomando uma proporção muito grande. De forma que, no nosso primeiro encontro daí com as crianças apenas, nós chamamos o pessoal do agrupamento 1 e convidamos também mais 2 professoras dos agrupamentos 2 e 3 para participarem também. E daí, querida, foi assim, a coisa foi tomando uma proporção, pessoal. Na segunda sexta, daí, mais crianças vieram. Depois, na terceira sexta, mais crianças vieram, até que a gente chegou aonde a gente está hoje. Hoje, a escola inteira está participando desse projeto, está super gostoso. E a gente vê que é intenso, né? Olha, eles gastam uma energia aqui, né? E aqui, eu queria que você, então, continuasse dizendo de que forma isso impacta na aprendizagem dos alunos.
A música, cientificamente já comprovado, que ela tem um envolvimento muito grande no emocional, no comportamento das crianças e principalmente no acolhimento. A música na educação infantil, ela aproxima os adultos das crianças, ela faz com que as crianças fiquem melhor habituadas nesse ambiente, né? E a gente traz um pouco da nossa formação externa para dentro do ambiente escolar. Eu sou psicóloga, eu sou pedagoga, então eu sei o quanto isso pode impactar também na cabecinha deles, na fala deles, no comportamento, na psicomotricidade, e é o que a gente precisa para um melhor desenvolvimento das nossas crianças. Então, a gente está trabalhando um processo de musicalização, que é tão profundo, extenso, quanto o próprio processo de alfabetização, do familiar para o desconhecido, do simples para o mais sofisticado, da canção da escola para a MPB, para canções de outros países, de outros povos, dos nossos povos. A gente tem uma ligação muito profunda com o trabalho antirracista da rede. Eu acho que isso tem que ficar sublinhado. As canções são canções do Brasil, mas também trazendo canções da África, trazendo canções indígenas, trazendo canções de outros povos, porque o Brasil é o coração do mundo. A gente recebe aqui comunidades do mundo inteiro. E nessa primeira fase da infância é que acontece a abertura da escuta para outros idiomas. Então, por que não aproveitar para cantar em japonês, por exemplo? O Sextouzinho, como o encontro foi carinhosamente apelidado, está totalmente alinhado às propostas pedagógicas da escola, que recentemente passou a integrar a rede municipal de ensino. Nós começamos em fevereiro, antes disso o prédio era administrado por OSC e agora passamos a ser exclusivamente pela SME, então é um projeto novo e isso que me chama bastante atenção, porque a equipe se conheceu em fevereiro, não conhecíamos as crianças, a estrutura e com tão pouco tempo já nasceu um projeto tão bacana assim. Isso vai ao encontro do nosso currículo, porque a gente acredita que o currículo é construído com as práticas cotidianas, pedagógicas, ali na interação com o outro, na interação com a vivência que eles têm com o mundo. Então a gente acredita que a gente está construindo o currículo desde pequenininho. Que projeto maravilhoso! Deu até vontade de cantar. E agora vamos falar sobre emergências climáticas. Vamos conhecer um trabalho super bacana que aconteceu lá no SEI Anita Afonso Ferreira. Oi, meu nome é Nicole Oliveira e estamos aqui na escola Anita Afonso Ferreira para conhecer o projeto da Horta de Beterrabas. Vem comigo acompanhar o que as crianças do 3º ano têm achado desse projeto. O projeto introduz temáticas pertinentes relacionadas ao meio ambiente, à cultura indígena e à valorização feminina. E tem como ponto de partida a criação de uma horta comunitária no jardim da escola. Eu, em parceria com a professora Luzia, estamos desenvolvendo um projeto que vai durar o ano todo, né, sobre meio ambiente, cultura dos povos originários e também a valorização feminina. Então, partimos do plantio. A partir do plantio, para trabalhar com as crianças o que precisa, né, para a gente ter o alimento, os cuidados que a gente tem que ter, baseado com a cultura indígena, o cuidado com a natureza, com o meio ambiente, o respeito com todos os seres, até os menores, né, todos eles são importantes para a natureza. E a partir do desenvolvimento da beterraba, a gente vai proporcionar várias atividades para as crianças culinárias, né? Uso de tintas naturais, com ingredientes da terra. Então, a gente está nesse caminho de todos os aspectos climáticos, a importância de você cultivar o alimento, a importância dos povos originários, da sabedoria e do conhecimento, desse contato com a natureza e desse cuidado e de utilização dos materiais que vêm da natureza, que eles nos fornecem. A gente vai ter uma decoração de festa para fazer também em setembro e a gente vai usar tudo o mais natural possível, né? As folhas que eles vão coletar no chão, o painel vai ser feito com as tintas que a gente vai pegar da terra, do café, da beterraba, todas essas questões naturais possíveis, trabalhando com eles também essa conscientização
de utilizar materiais da terra, que vêm da terra, inclusive na alimentação. Os estudantes compartilharam com a gente um pouco do que eles mais têm gostado e aprendido por participar do projeto. Eu sou a Helena, eu gostei muito da nossa plantação, eu estou plantando muitas coisas e eu gostei muito. E o que é que você tem feito com as beterrabas até agora? O que é que vocês vão fazer com elas? A gente vai botar água, terra, o sol vai ajudar, a chuva também. E o que é que vocês vão fazer no fim do ano com as beterrabas? Pegando e dando lá pra cozinha. Fazer alguma coisa tipo bolo, tipo suco, tipo salada. Os alunos também terão a oportunidade de utilizar os materiais que eles produziram ao longo do ano para confeccionar os enfeites do aniversário coletivo da turma, que é tradição na escola. Todas as semanas a gente quer fazer uma ação para ir desenvolvendo a temática ao longo do ano. E no final do ano a gente tem uma prática aqui no Anitta de ter um aniversário coletivo. E a gente almeja que a decoração desse aniversário seja também à luz dessa experiência. Então a gente não vai usar plástico na decoração, a gente quer usar a tinta que a gente fez, produziu do açafrão, da beterraba, do café, do urucum. A gente quer usar materiais mais orgânicos, né? Papel, as folhas, não vamos usar bexigas. A ideia é fazer algo que possa decorar com folhas, com o que a natureza nos der, né? Então, é isso que a gente pretende fazer. Além de trabalhar a culinária indígena, por exemplo, mandioca, nós vamos trabalhar com as crianças, com literatura infantil, trazer o uso da mandioca, que era o pão dos indígenas, né? Batata doce, milho, pipoca. O vocabulário indígena a gente também vai explorar com as crianças, que até hoje a gente fala, né? Nós falamos indígena ainda no dia de hoje, a gente não sabe, a maioria de nós não sabe, né? Que abacaxi, que é uma palavra indígena, pipoca, paçoca, tudo vem da cultura indígena. Então nós vamos, ao longo do ano, semanalmente, propondo uma ação para as crianças. O projeto contempla todos os temas propostos pela Secretaria Municipal de Campinas. São eles: valorização da mulher, meio ambiente e educação antirracista. Esse ano a gente fez os adendos ao projeto pedagógico, né? E partindo da proposta dos 3 eixos da prefeitura, mas, né, a nossa escola, que a gente é privilegiada, a gente tem toda uma área verde, a gente recebe constantemente animais de fora, assim, que vêm pequenos macaquinhos, tal, então as crianças têm bastante contato. Então, a questão das emergências climáticas, que é um dos eixos da rede municipal para esse ano, ela vem, assim, num momento muito favorável à discussão. E como as crianças, né, elas estão numa fase da experimentação, da exploração, de conhecer através desse movimento da experiência, então, pensar, utilizar da nossa horta, do nosso jardim sensorial, para poder trabalhar com eles a questão do plantio, de acompanhar o crescimento, né, dos vegetais, da beterraba, e pensar a questão realmente da sustentabilidade, né, como que a gente pode utilizar num alimento, né, como que os nossos ancestrais utilizavam desse alimento para fazer tantas coisas e como eles se organizavam, vem exatamente ao encontro, né, vem junto com o que a gente pensa com relação às diretrizes e ao nosso projeto pedagógico. Além de aprenderem frequentando as aulas e brincando com seus colegas, os pequenos estão descobrindo desde cedo que a natureza também é uma ótima professora. E para que o futuro seja um pouco melhor, merece e deve ser respeitada. Que iniciativa interessantíssima! Você gostou? Conta pra gente, o que você está achando do nosso programa? Pegue a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code que está aparecendo aí no canto da sua tela e nos mande uma mensagem. E eu vou ficando por aqui. Continue acompanhando a programação da Educa TV Campinas. E não se esqueça, a próxima escola a cair na rede pode ser a sua. Tchau!
Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.